Fala, amigo síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio! Começando a edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular! Chega mais! Já, quem não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Curta, deixa comentário pro universo do YouTube entender que as pessoas querem conhecer de condomínio, querem aprender. O algoritmo. O algoritmo. Aqui. Conhecimento é poder. Hoje um programa muito maravilhoso aqui, conhecendo meu amigo Diógenes. E aí, Diógenes, beleza, meu jovem? Vamos falar de engenharia no condomínio. E aí, como é que vocês estão? Bacana? Ó, deixa aqui seu like, comenta, que tem muita coisa interessante. É segredo, você sabe que ele guarda ali segredo, é só dele, minha lista e tal. Mas a gente vai, eu já tô pegando aqui, por isso que eu tô desse lado hoje, para pegar a cola, entendeu? Deixe seu comentário, eu quero saber o que você vai achar desse programa e se você passa por essas situações com a gente aqui, tá bom? Vamos nessa? Passa sim. Quem é síndico passa por esses BOs aqui, né? E aí do outro lado, recebendo nosso convidado especial, meu amigo doutor Marcelo. Fala, doutor, beleza? Tudo bem, Tiagão, pessoal. Obrigado pelo convite aí, Diógenes e Gabriela, para abrir as portas aí. É sempre uma satisfação estar aqui. Sempre muito bom. Bom demais. E minha amiga Gabriela, ela que estagiou, era um bebê na área condominial, agora virou uma mulher, cresceu. É verdade. Vida toda em condomínio, minha amiga Gabriela da Facilite. Fala, minha amiga, gente, beleza? Que prazer estar mais uma vez com vocês, aprendendo um pouco mais com vocês. É sempre muita honra estar aqui com você, Thiago. Obrigada. Bom demais. Então vamos lá para o nosso plantão. Tira dúvida, lembrando para mandar sua pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. As tretinhas aqui básicas, né? Não é coisa simples. Então vamos lá. É sempre tranquilo. Então vamos lá. Vamos começar com a amiga Kellen. Querem. O título é Obstrução de Porta de Carro. Isso nem acontece em condomínio, né? Não. Eita, vamos lá então. Aí ela fala: é lícito que um vizinho de garagem obstrua deliberadamente a porta do meu carro ou dificulte o acesso à minha vaga, mesmo após ser solicitado a não o fazer. Além disso, ele pode colocar uma bicicleta na mesma vaga, sendo que tal prática é vedada pelo regimento interno. E aí, doutor, o que a gente faz nesse caso, hein? São duas questões aí bastante polêmicas. O regimento interno, gente, o regimento interno tem que ser respeitado. Se o regimento interno está proibindo colocar ali, ou se anula esse regimento interno e se modifica, ou se respeita. Se está sendo proibido, está sendo proibido. A regra mais específica prevalece. Então a bicicleta lá não. Agora, é lícito. O que é o lícito, né? O lícito é aquilo que não é ilícito. Aquilo que não é crime. Aquilo que não é ilegal. Traduz, doutor, traduz! Então, aquilo que não é ilegal. Aquilo que é o crime. O que não é proibido, né? E aí ela pergunta: é lícito que ele coloque, ele obstrua a minha porta? Gente, que ele obstrua a minha vaga. Se ele estiver dentro da delimitação da vaga dele, não estou dizendo sobre ética, estou falando sobre licitude, legalidade. Eticamente é ruim, tá errado, ele não tem que fazer isso, mas por questão legal, de licitude, ele também não tá errado, não. Tá na vaga dele, né? Então vamos lá. Quem é que vai tomar atitude com relação a isso? Essa é uma questão entre vizinhos. O condomínio, ele pode mediar, ele pode abrir o canal de diálogo, mas não é o síndico que vai lá brigar por essa questão aí. Porque você está obstruindo a porta do carro da sua vizinha. Não é o síndico que tem que assumir esse papel. O síndico geralmente assume? Geralmente assume. Por quê? Porque o síndico está ali para tentar ajudar tudo e a todos, né? Mas a questão de licitude não tem como o condomínio simplesmente. Né? O condomínio simplesmente querer multar, por exemplo, essa pessoa por conta dessa obstrução de portas. Isso aí não cai nessa, não, senão o condomínio está arrumando um problema para si. E aí, Diogo? Quer saber o seu ponto de vista? Primeira coisa. Síndico, já falei, usa a ferramenta que vai mudar a sua vida. Mamadeira! Dá mamadeira para esse povo resolver. Se toma madeira, tinha um buchinho, aí fica melhor a conversa, né? Olha, eu vou te contar um negócio. Cada dia mais a gente vê essa questão, né? O síndico, muitas vezes você se envolve em situações que você não deveria e no final você vai ver que elas são as situações que mais te desgastam. Falta uma postura diretiva ali do que é a função do síndico, né? Eu já vi condomínio dizer que ele trabalha para mim, apontar o dedo. Já aconteceu pago contigo, o seu não? salário. Já aconteceu isso contigo? Já que você trabalha para mim, etc? Já pago o seu salário.
Cara, não tem nada a ver. Ó, questão da Eu falta... falo, não, você está certo mesmo. Hein? Só que eu falo o seguinte, existe uma obrigação para você seguir também, né? Mas sabe o que me incomoda? Assim, foi com isso que eu criei a metodologia do síndico gestor de patrimônio, porque a função do síndico é administrar a edificação, né? É gerar uma memória na coisa, é dar um caminho, uma direção para as situações. E o doutor colocou muito bem a questão de que às vezes você vai lá interferir sobre a porta do carro, está obstruindo, e o morador ele compra isso como se fosse o papel do síndico mesmo. Se ele não tiver um posicionamento, ele fica apontando o dedo na sua cara, falando mal de você, você arruma um concorrente na Assembleia, porque o síndico aqui não faz nada. Quando você vai ver, está tudo certinho as contas, está fazendo a gestão bacana, está tentando aprovar a obra, está tentando fazer as manutenções, e o cara está ferido com essa questão da porta. A porta você tem que comunicar para o seu morador aí, que é problema dele com outro vizinho dele. A falta de educação não é uma coisa que o síndico vai conseguir administrar. Não, eu acho que aí eu vou até eu falo porque é o dia a dia, né? Tem duas situações, eu vou até comentar aqui daqui a pouco sobre isso. Às vezes não é que obstrui, dependendo do tamanho do carro, às vezes a pessoa trocou de carro. Então, assim, infelizmente, são coisas que são do dia a dia. Às vezes você para a forma de parar, a posição. Então, assim, eu parto do princípio que o cara não faz de propósito. É porque às vezes o carro é maior, um é mais largo que o outro. Então, assim, vai ocasionar isso mesmo. Às vezes você não consegue abrir a porta de uma forma, a forma que você parar, você não consegue abrir a porta. O que eu penso aí é que nessa parte da responsabilidade, como eles tratam com você e como você vai tratar com eles, vem muito da sua liderança, da sua postura. O que você permite que seja falado com você? Que forma que você permite essa abordagem? E também daquele desenvolvimento que é uma das coisas que a gente tem na metodologia, que é a cultura. A cultura do diálogo, da explicação. Se o síndico consegue trabalhar isso, aí a Gabriela vai me ajudar junto com isso aqui, que ela tem uma larga experiência, sabe? A forma como você se comunica, esclarecendo sobre o seu papel, o papel do condômino, as interferências que você traz, eu acho que facilita muito no dia a dia, né, Gabriela? Então, eu acredito que aí a gente tem 2 pontos a serem abordados. O primeiro ponto é o fato de que bicicletas devem estar no bicicletário. Se o seu condomínio não possui bicicletário, de fato, essa bicicleta tem que ficar dentro do seu apartamento. Isso, dentro da sua casa. Então, sim, essa parte cabe ao síndico notificar o morador para que não deixe, porque garagem entende que é veículo automotor, logo carro-moto. Bicicleta não vem ao caso. Então, essa parte cabe ao síndico notificar o morador para que ele retire e faça a guarda daquele veículo no local correto. Parte número 1. A parte número 2, a gente vê muito em condomínio gente que está incomodando, mas você não sabe que você está incomodando. Eu sei que o bom senso deveria reinar, eu sei que todos deveriam saber aquilo que faz para incomodar o vizinho. Só que, assim, eu acredito que caberia assim ao síndico, como ele é o gestor, né? Como ele é o gestor, a fazer comunicados, lembrando aos moradores em que o local da vaga é o seu quadradinho amarelo lá, é o seu retângulozinho amarelo lá, aquela borda amarela para dentro. O pneu não deve ficar, não pode ficar em cima do pneu, porque isso aí já é sair, que isso acredito que já ia bastante verificar. E tem outro também, o doutor melhor pode falar que eu, o Jorge pode falar melhor que eu, que o que é que ocorre? As vagas de garagem, elas são para veículos de tamanho X. Isso. Te dou um exemplo. Na minha edificação, é proibido que se tenha caminhonete. Porque a caminhonete ela vai ficar para o lado de fora, o bico dela vai ficar para o lado de fora, ela vai ser difícil de manobrar, então o local daquela edificação não é para caminhonetes. Então, o que pode ser verificado também pelo síndico e também fazer conscientização através de comunicados é qual o tamanho do veículo que aquela edificação comporta. Porque no manual de entrega do condomínio, qual é o... Se a vaga é padrão. Exatamente, se a vaga é padrão, se a vaga é maior, se a vaga é menor. Exatamente. E os veículos que não podem ser estacionados ali. Nem ser subentendido. Se coube na vaga, beleza. Se não coube, não pode. É simples. Não precisa nem criar padrão para isso. O que eu quero também é que o consumidor brasileiro, muitas vezes, ele é lesado, né, sobre o que ele compra. Por isso eu recomendo fortemente. Lesado? Chama a BS... Ele é lesado. É porque não tem uma treina mesmo. O cara tem consciência de ir lá, medir, ver como é que é, se cabe ou não. Laudo de recebimento de obra nova. Você tem que contratar. Para com esse vacilo de você entrar para receber uma obra super complexa. Eu falo isso no meu livro, que inclusive chega agora o primeiro volume em dia 11, chega aqui em Brasília, graças a Deus, depois do fiasco. Quero um, tá? Autografado. Contratar. O seu tá garantido, pode ter certeza.
Existe digo almoço muito de isso graça, aí, né? O pessoal vai me dar um livro, né? Eu falo, nossa, se você soubesse tanto que ia ser bom você me honrar e comprar um para te dar um autógrafo e falar que você marcou a minha história no arranjo onde eu mais precisava, na decolagem, né? Mas lógico que tem as cortesias, vocês são nossos parceiros, amigos, e a gente tem sempre que honrar também. A honra vem de você entregar e de você receber, senão você não multiplica. Sobre essa questão dos condomínios, você falou de vagas, né? Você muitas vezes é lesado. Isso aqui acontece em todo lugar do país. Só que a forma de você não ser lesado pelas construtoras sobre o que você compra, o que você recebe, é ter um critério de recebimento, é entender as normas, as leis, e o síndico ele quer se tornar uma autoridade nisso. Mas inicialmente uma obra nova, Thiago, ela precisa de uma metodologia para ser recebida. Quais os critérios, quais os parâmetros, quais os documentos, né? A gente estava hoje gravando inclusive uma aula de arquivologia com o Bruno, que é inédita para o meio condominial. Eu sei que você já teve dificuldade. Deixa aí, você tem dificuldade com os arquivos? Você recebe os arquivos tudo bonitinho ou você recebe aquela catalhada de coisa tudo bagunçado, sem projeto, sem documento? Você só recebe um monte de coisa da contabilidade com ata de registro de memorial descritivo, de valores, de finanças, né? Mas a obra em si, muitas vezes, o que a Gabriela comentou, a vaga comum, ela tem ali entre 2,30 e 2,40 de largura interna, ou seja bem claro, dentro das faixas amarelas. Extra faixa amarela, você está fora da vaga. Tá? E um comprimento de 5 metros. Essa é a vaga padrão. Quando a vaga é projetada para veículos maiores, que a gente chama de SUV, né, caminhonete, etc., ela tem 2,50 de largura interna, vai variar de 2,40 a 2,50 e 5 metros e 50 centímetros de comprimento. E o veículo tem obrigatoriamente, nos condomínios, que está dentro desse quadradinho, da borda para dentro. Então, sobre a obstrução, se essa bicicleta está passando para a borda de dentro da vaga do morador, ela está obstruindo a abertura de porta. Até ali dentro, ela não estaria obstruindo, teoricamente. Mas está errado, porque não tinha que estar lá, né? Não tinha que estar lá. Então, o que eu falo sobre o papel do síndico sobre isso é exatamente isso que eu chamei a Gabriela, que é a forma de comunicar. Se você deixa muito claro sobre esses comportamentos na garagem, é impossível que a pessoa seja tão errada o tempo todo, de na cara de pau, mesmo tendo instrução, ela se comportar dessa forma. Aí, se ela coloca a bicicleta de um jeito que atrapalha a porta do carro, eu acho, doutor, que cabe uma notificação sobre esse comportamento, porque existe uma determinação legal sobre o uso da garagem. E aí o condomínio vai agir administrativamente na notificação para depois ele fazer a multa. Uso indevido da edificação, lá no 1336, se eu não me engano, parágrafo 2º, porque eu sou engenheiro, mas de condomínio também, né, gente? Então tem que conectar a legislação com a função da vaga. É isso. Comenta aí. O pessoal usa errado a vaga. Está na hora da galera que mora em condomínio ter autorresponsabilidade. Você mora em condomínio. Você vai lá. Eu, quando fui comprar um veículo lá, o que eu fiz? Eu medi minha vaga, eu pedi o carro emprestado para ver se cabia, para você ter ideia, antes de comprar. Então, sem você ter essa consciência. Porque senão depois é problema. Eu tive condomínio, o cara comprou caminhonete, eu falei assim, beleza, se alguém reclamar, vai dar B.O. Porque não é sobre a questão da vaga. Quando eu, por exemplo, estou no condomínio agora que eu assumi, a pessoa comprou um apartamento, você viu a Duster, não está cabendo a vaga. O que acontece? Vizinho da frente não está conseguindo manobrar. Mas a Duster é um carro no padrão normal. Não, mas independente, Brasil. mas não então, cabe. Se a vaga não cabe, é aí que eu falo que ele é lesado. Você pode ter recebido um imóvel não é lesado, que a vaga não está no padrão mínimo. Me desculpa, não é lesado. Porque você comprou o imóvel, você viu a vaga. Cabe você conferir e ver se lá. Sim. Beleza. Agora, eu acho que se eu tenho uma Duster. De duas realidades diferentes. O Diógenes está falando da realidade de alguém que comprou um imóvel, por exemplo, na planta. O imóvel é insuficiente. E você está dizendo o imóvel que está lá. Não, de fato, não, é outra história. Não muda, isso é outra situação. Porque independente, eu comprei, tá a vaga lá? Cabe eu fazer o quê? Tem que verificar independente. Se cabe ou não cabe. Agora, se a vaga é menor, aí é um processo de quê? IPTU, eu comprei uma área. Agora sim, independente da vaga é aquela. O lesado que eu tô falando é nisso. Não, mas é que o cara comprou um imóvel que ele tem que ser funcional. Ou seja, seu imóvel aí na sua garagem, ele tem que ter 2,30 no mínimo de largura por 5 de comprimento. Se não couber uma Duster, que é um veículo padrão dentro da norma brasileira, ou seja, a vaga é feita dentro das normas do Detran, DENIT, etc. A engenharia estabelece e o memorial descritivo registra. O veículo também. Ele é registrado com a plataforma que permite o uso. Se o veículo não é especial e a vaga não é especial, tem que ser compatível. Se você recebe isso do seu apartamento, independente da construtora ou comprou de terceiro, é lógico que o Thiago está certíssimo, você tem que conferir sua vaga.
até para você reclamar. Mas o que eu estou dizendo de ser lesado é que muitas vezes o consumidor, o comprador do apartamento, ele comprou um projeto que tem que funcionar pela legislação. Mas aí é outra situação. E está fora da legislação. Aí é outra situação. Aí é uma situação. Condomínio, construtora. Sim. Agora, a partir do momento que eu boto um veículo que está gerando transtorno para a área comum, que é aquela de circulação, Entendi. é uma situação comum. Aí eu estou trouxe prejudicando quem? Todo mundo. Igual nesse caso lá, eu falei para a mulher, ó, vai dar problema aqui. Ou você troca de carro, ou vai ter que processar. Aí o condomínio tem que entrar no processo contra a pessoa. Porque não está afetando aquela pessoa, está afetando várias pessoas. Porque não tem como manobrar, fica difícil. Então, sim, infelizmente, só tem um jeito de resolver a situação. É a senhora trocar de carro. Porque faltou consciência, mas é. Ou estacionar do lado de fora. Exatamente. Vai comprar um Fiat, como é que é o novo Fiat aí? Não tem o pequenininho? Como é que é o nome? Up. Fiat, mas é verdade. Mas se é o carro Fiat Mobi, mas é o que cabe a sua vaga, cara. Agora Gente, eu vou muito longe não. Meu esposo, eu moro em uma edificação, eu moro em condomínio, eu moro em prédio. Meu esposo tem uma caminhonete, ela fica lá do lado de fora. Pronto. Por quê? Porque não cabe. Exatamente. Aí o cara compra um apartamento de um quarto. É ter entendeu? consciência. Que tem um perfil econômico, belezinha, mas ele quer comprar o quê? Uma Dodge Ram. Pode, uma aí. boa conversa, uma boa Só não cabe conversa na vaga, meu irmão. Você pode comprar e deixar lá do lado de fora. Pronto. No condomínio em que nós prestamos assessoria Estaciona na na Vicente calçada. Pires, aqui em Brasília, que é de casa, né? Ele tem a rua principal e ele tem as ruas paralelas ali, secundárias, né? A rua, ela tem uma rua lá nesse condomínio específico que ela é menor, que ela, enfim, a largura dela é menor. Nas outras, costuma-se colocar um carro de um lado e aí o outro fica para circulação. Nessa, não tem como colocar o carro do lado. Tem uma casa aqui, tem outra casa aqui, tem uma casa no fundo. A casa do fundo não conseguia chegar porque os carros estavam parados aqui, sobretudo uma caminhonete que tinha no vizinho dela. Ficou decidido que está proibido colocar carro ali. Ocorre que ficou proibido para todo mundo. A casa do fundo começou a colocar carro na frente da casa dos outros. Não, porque eu consigo passar quando o meu carro está estacionado, eu consigo passar. Quando o carro do meu filho está estacionado na sua porta, eu consigo entrar lá no final. Não, a regra é para todo mundo. Então, se proibiu para todo mundo, proíbe para sua unidade também. É difícil, né? Quando a gente coloca isso... Aí, ó, é difícil, velho. É difícil. Fala aí. É impressionante, mas quando a gente coloca isso, que um pouco de bom senso, ele costuma resolver as questões, é isso. Não adianta, ou você vai deixar o seu vizinho ficar também, porque talvez o seu vizinho também tenha reclamação de que você está obstruindo a porta dele. É por isso que eu tô falando. Eu tô deixando isso aqui vai pra vendo, levar essa reflexão vai pra vendo. Ellen, entendeu? Vai, vem. Tem que saber. Então vamos pra próxima. Mas pelo amor de Deus. Outra coisa, você chega chapado em casa, bota o carro lá de fora. Porque eu me deparei com domingo com a situação. A pessoa mandou a foto, o carro todo atravessado. Falei, pô, meu irmão. Eu encontrei todo empenado. Velho, para o carro lá fora. Ou senão, pelo amor de Deus, para na vaga certinho. Gente, é difícil. Tem uma linha ali marcando, gente. Tem uma pelo faixa amor amarela. De Deus, e atenção aí, você que cuida da sua edificação, saiba que a falta de demarcação dentro da garagem do condomínio, se gerar prejuízo para o outro, acidente ou risco, pode ser imputada a responsabilidade do síndico. Manter o estacionamento sinalizado, demarcado, funcional é essencial. Inclusive eu fiz um post lá no nosso canal @condominial-engenharia sobre aquele vacilo que o pessoal dá de ficar, porque só caiu uma gotinha de óleo da minha moto. Foi até uma síndica de São Paulo que perguntou, meu namorado tem uma moto, dessas motos antigas, a moto dele sempre cai uma gotinha de óleo. Eu já pensei logo Harley Davidson, que eu também tenho uma, e a Harley Davidson vai vazar óleo para sempre. Ela falou assim, mas eu tento falar com ele que eu sou a síndica. Só que ele não aceita, ele fala que é só uma gotinha de óleo. E não é. Uma gotinha de óleo. Cara, tem uma solução pra esse problema. Larga esse otário, esse traste, meu irmão. Tá dando problema pra você, ué. Mas resumo, situação que a gente às vezes tem que lidar com o emocional das pessoas é o seguinte, ó. Uma gotinha de óleo daqui, outra gotinha de óleo dali. O que acontece? Primeiro, o piso é escorregadio, a vaga é privativa de uso comum, as pessoas circulam por ali. Segundo, você vai frear o carro. Um detalhe, já viu que você dá uma freadinha e o carro escorrega e bate? Nesse detalhe, você machuca alguém, você derruba um objeto, você gera um desconforto. Não é feito para aquilo. Está usando a vaga de um modo errado. Tá? Segundo ponto, o óleo quando penetra no concreto, Thiago, ele cria uma película que meio que impermeabiliza aquela entrada. Só que ele continua penetrando. Então ele vai marcar aquele concreto de uma forma que quando você for fazer a pintura,
o tratamento ou a lavagem, vai aumentar o custo, vai ser mais difícil. Você já tentou, já teve esse problema de Não, e garagem outra coisa, marcada? a questão também é questão ambiental, você pode ser multado. Sim, né? e aí o que acontece? O concreto não fica, não é muito mais difícil você dar manutenção, aquilo ali gera prejuízo para o condomínio. Sem contar aquela parte, doutor, que fala da salubridade, do conforto e segurança. É horrível um subsolo de garagem todo marcado, todo horrível, todo feio, piso desgastado, parece aquelas garagens muquifo de carro. Desvaloriza Carro o velho, patrimônio. sabe? Aquele negócio de mausoléu largado, é desconfortável e desvaloriza o seu patrimônio, que é o principal que a gente fala. Você entra para ver um imóvel, você vai na garagem, olha aquela garagem arrumada, bonita, demarcada, é outra perspectiva que existe sobre você, que é o síndico. E o cara pergunta, quem é o síndico aqui? Ou para elogiar ou para criticar. Então não pode ter esse tipo de situação. Isso é um negócio que, sabe, não faz sentido. Fora esse comportamento de uso. Carro atravessado, cooler, escada, cadeira de praia. Parece que a tua garagem virou um arquivo abandonado, bicho. Que coisa horrível aquilo ali. Tá, e reflete tem muito quem é no você. condomínio que tinha na grade. Reflete muito quem é o gestor. Eu já vi condomínio com sofá na garagem. Vamos lá. Sofá, lata Mas de tinta. não é o gestor, resto tá? de É as pessoas que moram ali, tem que ter consciência. Não. Não, O mas gestor que não notifica também de retirar. Mas tem vai obrigar a pessoa vai amigão. fazer lá ou não. Tem que Igual levar assim, para a assembleia, pra você ver, explicar nem o namorado da síndica tá conseguindo botar ordem lá, porque o cada ser humano tem essa consciência, pô. Você não pode obrigar igual a mulher comprou Depois doce. o cara muda da vaga, fica aquela poça de óleo eterna no prédio e você fica lá. Então, não é uma gotinha não, amigo. É a partir de uma gotinha que eu chamo aquela teoria da janela quebrada, já viu? Uma janela está quebrada, alguém quebra outra, aquilo que era uma janela quebrada passa a ser uma edificação detonada. Então, é papel do síndico comunicar isso muito bem, notificar, comunicar, né? Tem que notificar, porque mas a zeladoria é dele. Mas aí as pessoas também têm que ter a consciência, né? Mas a consciência, é isso que eu estou falando, consciência o síndico faz através da comunicação. Vamos lá para a próxima pergunta. Rocha. E pelo amor de Deus, estaciona na vaguinha ali no quadradinho, tá? E se beber, não dirija, dentro por favor. da vaga, viu? Principalmente dentro do condomínio, para não dar problema pro síndico, né? 3 horas da manhã. Vamos lá! Ó, a próxima pergunta tocando. é para minha amiga Gabriela, que é importantíssima, achei interessante. A Nilda. O título é Notas Fiscais com Chave Inválida na Receita Federal. O que fazer se eu encontrar no caderno de contas demonstrativo de notas fiscais que não existe na Receita Federal? Eu sei que você tem várias histórias sobre isso. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Tem histórias Isso aqui é lindas. importante, isso aqui é legal. Partindo do pressuposto de que o síndico é uma pessoa idônea e ele está trabalhando de forma correta, vou falar primeiro sobre essa parte e depois sobre a parte do não é idôneo, tudo bem? O síndico é idôneo, ele está trabalhando da forma correta, pode ocorrer do prestador de serviço. Lógico que 0,01% pode ter ocorrido algum problema na Receita Federal, não estou isentando, mas também pode haver do prestador de serviço ter cancelado aquela nota para não pagamento do imposto. Eu te emito a nota, está aqui a sua nota, e eu cancelo a sua nota posteriormente para não pagamento do imposto. Você fica só com a versão impressa. Exatamente, você fica com a versão Olha impressa isso. e na É Receita raro, mas Federal ela acontece é cancelada. Não tem validade. Isso acontece muito. O que deve ser feito, eu entendo que essa pessoa deve ser conselheira, né? Ela no balancete tem uma parte do conselho em que vocês colocam lá exatamente seu parecer. E dentro do seu parecer, no caso, você tem que notificar a síndica para que ela peça a esta empresa para que emita uma nova nota fiscal. Já que aquela está cancelada. Entende-se que se aquela chave não está funcionando, é porque aquela nota fiscal não foi encontrada na Receita Federal. Para que essa empresa emita uma nova nota fiscal. Certo? Então, essa é a parte correta. Porque infelizmente, para o síndico, se a relação foi do síndico, condomínio, representante do condomínio, com a empresa. Se por algum motivo essa empresa não tem chave, tem que entrar com uma ação. Isso é fraude, isso é crime, isso é sonegação. Então, mas de qualquer forma, eu acredito que a primeira forma viável é que se faça um parecer no balancete expondo que aquela nota ela não tem validade fiscal e que deve ser emitida uma nova nota fiscal relacionada a isso. Se você tiver um jurídico,
que é maravilhoso, todo condomínio deve ter um jurídico, para que faça uma notificação para essa empresa, para que também a síndica, o síndico, seja que for, consiga se isentar desta responsabilidade. Perguntinha pra quem quer saber. Como é que eu consigo saber se é verdadeiro ou não aquela nota? Se foi cancelado ou não? Existe no site da Receita Federal, na nota fiscal, já vem toda nota fiscal eletrônica vem falando que aquela é a chave da nota fiscal, assim como o site da Receita Federal, que se você entrar naquele site e colocar aquela chave, ele já emite a segunda via da nota fiscal. Nós, como contabilidade, nós temos acesso à Secretaria de Fazenda, que a gente consegue emitir as notas através da Secretaria de Fazenda. E buscar que foi emitido. Exatamente, também. E buscar as notas fiscais agora, emitidas. Outra pergunta, porque... Lembrando que no site da Secretaria de Fazenda a gente só consegue emitir as notas fiscais de serviço. Boa, de compra não. Beleza. A de compra tem que ser realmente através desse link. Vamos lá, outra coisa que foi questionada agora esses dias por um conselheiro, e aí fica até um insight para quem está nos assistindo, pessoal, cobra as terceirizadas, FGTS, essa parte de tributos, porque eu assumi um condomínio que tem 4 causas trabalhistas, vai acabar que eu tenho que pagar essa conta, né? E aí estão mais rígidos nessa busca, né? Nessa conferência, né? E aí um conselheiro me perguntou, como é que a gente faz para conferir o INSS? Porque ninguém se preocupa. A gente preocupa com o FGTS. Como é que a gente faz? Tem como tirar um relatório para saber se está sendo pago, se não está sendo pago? Porque foi até válido, porque depois eu me recordei que um ou outro condomínio que eu entrei já tinha um processo, a gente foi condenado e na hora da condenação o juiz obrigou a gente a pagar o INSS daquela pessoa pelo período. Então. Porque ia impactuar na previdência dela. Porque eu vejo que o síndico só preocupa com o FGTS e muitas vezes não se fala de INSS. Geralmente as empresas, a gente tem um checklist, na Facility a gente tem um checklist, um dossiê, em que a gente solicita que todas aquelas documentações sejam enviadas para a contabilidade. Só que, teoricamente, a gente tem que trabalhar com a idoneidade das empresas, Isso. crendo que aqueles documentos não são falsificados. Porque mais o funcionário, o condomínio pode solicitar ao funcionário que ele verifique no meu INSS quais são todos os INSS depositados. Da mesma forma com que o FGTS, exatamente. Tem como você pedir? Da mesma forma. Nós, como contabilidade, não. A gente não tem como entrar no meu INSS do Tiago. Mas Tiago tem como. O funcionário tem como entrar e ver, né? Tem um aplicativo do meu INSS em que tem um extrato de todas as empresas que ele já trabalhou e todos os valores depositados mês a mês. Eu acredito que seria... Ficou uma boa dica, porque acontece? Esse conselheiro ele falou isso e eu fiquei, é verdade, porque a gente sempre fica focado no FGTS. E aí eu lembro dessa situação que a gente teve que pagar, acho que foi uns 4 mil que foi retido pro INSS. Porque a questão o advogado alegou, questão de previdência, aposentadoria, tivemos que pagar atrasado para ela. Ele entra o funcionário entra pelo gov.br, ele entra no meu INSS e consegue tirar o extrato. Lá, por exemplo, no escritório, qual a prática que nós temos? Nós temos o que nós chamamos de governança corporativa, que é uma governança quando a gente passa para o síndico e ele passa para os funcionários. Ali tem tudo, tem as atribuições do que o funcionário vai fazer, tem de acordo com que aquele acordo, aquela convenção coletiva que teve dos sindicatos, dos síndicos com os sindicatos das categorias. E, além de tudo isso, tem direito de imagem, tem que às vezes você quer fazer um vídeo lá no condomínio. Então, e, dentre isso, tem também a orientação de como que o funcionário verifica esse tipo de situação. Porque se houver algo, ele ajuda o condomínio a fiscalizar a empresa que está contratando ele. Não, com certeza. Inclusive, nesse condomínio, eu adotei isso, né? Eu pedi para uma das pessoas tirarem. E aí, uma funcionária tem o meu INSS, pedi também para ela tirar e emitir para nós isso. Excelente. Mas o que ocorre? Quando o ideal, assim, eu sei que apenas um funcionário já é muito bacana, mas o que ocorre? Quando você vai no E-Social, você vai listar, no caso, todos os funcionários que você tem. Você vai listar todos os funcionários que você tem. E o ideal é que você realmente solicite de todos. Porque talvez pode ter o do Marcelo, mas pode não ter o da Gabriela. Mas a guia não paga, né, completa, com todo mundo junto? Ou tem como pagar separado, por funcionário? Tem como você não selecionar todos os seus funcionários. Ah, é? E tem muito comum no mercado dessas empresas, enfim, estou falando do geral, e não estou julgando ninguém. Mas tem empresa que tem vários CNPJs. Exatamente. E lá no seu condomínio você acha que você está contratando a 1, 2, 3 serviços, e aí ela tem o CNPJ da 1, 2, 3 serviços, ela tem da 4, 5, 6 serviços, ela tem da 7, 8, 9 serviços. A zeladora que está no seu condomínio... 0 serviço ruim, né? A zeladora que está no seu condomínio, ela está vinculada a 4, 5, 6 serviços e você paga para 1, 2, 3 serviços. Isso, tá vendo a confusão? Isso é uma coisa que a
gente observa muito lá dentro da empresa, o que ocorre? Você, Thiago, como gestor, tem contrato com 1, 2, 3 serviços, ele te manda a nota fiscal da 4, 5, 6, as certidões negativas da 7, 8, 9... E às vezes nomes parecidos, os funcionários são contratados na 9, 10, 11. O nome é RR1 Serviços, RR Serviços, RR2 Serviços, e você nunca observa, pequeno, né? Exatamente. Então, às vezes, você contrata a RR e ele te manda todo o dossiê da RJ. E assim, uma coisa que eu venho reparando, 10 anos de mercado, né? Eu venho reparando que parece que tá aumentando o número dessas empresas que estão quebrando, cara. Porque assim, a parte de mão de obra, o lucro é muito pequenininho, cara. Toda hora você vê história de empresa quebrar. 20% é nota fiscal. Não, mas a margem é menos que isso. Do que você produz. Se você produzir 100 mil, 20 mil é do governo, sem retorno nenhum, zero. Eu sei que... Não tem suporte, não tem ajudância, não tem desconto. É direto na fonte. Então, ou seja, você que é consumidor, por exemplo, da parte de obra civil, se você gasta 100 mil reais de obra, 20 mil é exclusivamente do governo. Com os 80 mil, ele tem que pagar todos os funcionários, todos os insumos, ele tem que fazer a obra toda e tirar a margem para ele. Ou seja, se você for ter uma empresa que vai te dar uma margem de 20% hoje, você vai pagar 40%, seria 20% de margem de empresário, 20% do governo. Então, é uma taxa muito alta que o governo tem sobre essas questões de prestação de serviço. Para a gente que é da engenharia, por exemplo, a questão de projetos ela é tributada no KNAI em 15% na fonte. Ou seja, tudo que você contrata da engenharia, da parte de projetos, com a nota fiscal no KNAI correto, de 100 mil que você contrata, 15 mil é direto para o governo sem... Não tem nada, é só pagar e pronto. Não tem benefício nenhum, não retorna nada para você. Do profissional a mesma coisa. Um orçamento que você faz, vamos trazer isso mais para perto, né? Um orçamento que você faz hoje de um projeto de 3 mil reais, paga 450 reais automaticamente. No lançamento da nota é pago direto para o governo. Você fala? Então, aí você acha ruim. 3 mil reais, 450. Quanto fica? 2.550 reais para você fazer isso, para pagar o profissional, para você pagar o aluguel, para pagar a empresa, para fazer a xerox, e que para cada serviço desse que você está pagando para o funcionário, para isso e aquilo, tem mais imposto. Então, no final, um serviço desde 3 mil reais, 450 vai para o governo direto, o que vai ficar para a empresa é 800 reais. Falando em terceirizada, eu só quero trazer duas coisas à lembrança do síndico, e aqueles que não sabem, por favor, preste atenção. Existe uma diferença de tributação que se chama lucro presumido ou real e simples nacional. Sim. Funcionários de empresa terceirizada, zeladores e porteiros não podem ser contratados no Simples Nacional. Eles só podem ser contratados no lucro presumido ou no lucro real. Quem está sonegando imposto nesse caso? A empresa. A gente já viu diversas empresas em Brasília que quebraram. Por quê? Porque elas operavam no Simples Nacional. Um dia a Receita Federal descobriu e pediu para que ela devolvesse toda a diferença que não foi paga. Ou seja, chegou um cheque aí de 5 milhões da noite para o dia, a empresa quebrou. Se a empresa quebrou, mas foi a empresa que quebrou. Por que isso é ruim para mim, condomínio? Isso é ruim para mim, condomínio, por quê? Porque depois o seu funcionário precisa de uma rescisão, precisa ser paga a rescisão daquele funcionário, e em sua grande massa, quando as empresas quebram, esse passivo pela corresponsabilidade fica para o condomínio. Esse é o ponto número 1 que eu quero lembrar vocês, que condomínio não pode contratar empresas terceirizadas no Simples Nacional, apenas no lucro real ou no lucro presumido, porque depois o passivo trabalhista, se essa empresa quebrar, pode vir a você. Segundo ponto, a construção civil, o governo dá um benefício de desoneração na folha com pagamento de uma alíquota menor do INSS. Lembrando que isso é apenas para construção civil, ou seja, se você tem um porteiro que dorme lá na obra, que ele é porteiro da obra, ele tem desoneração da folha. Sim. Isso não serve para porteiros de edifícios já construídos e entregues. Prestação de serviço isso não serve para os zeladores de edificações já construídas. E está em grande moda
contratar as empresas, colocar no KNAI delas como empresa de que ela é construção civil e contratar os funcionários com desoneração da folha. O grande que é da história é que na Receita Federal a conta um dia sempre chega. Sempre chega. E da mesma forma com que acontece no lucro real e no lucro presumido, que a conta chega depois e a empresa pode vir a quebrar, isso também pode vir a quebrar uma empresa pela conta chegar e você também ficar com passivo trabalhista relacionado aos seus funcionários. Então, você tem que realmente ter uma boa contabilidade que te assessora nesse quesito para que você não tenha uma empresa com desoneração na folha, assim como você também não tenha uma empresa que depois trabalha no Simples Nacional e você possa vir penalizado com isso. Aí, tá vendo, amigo Cid? Por isso que é importante ter profissionais para te orientar. Eu não sabia disso, 10 anos, agora eu fiquei sabendo que toda hora eles inventam uma coisa diferente. E se a gente não ficar ligado, a gente paga a conta, né? E lembre-se, não contrate a 000 serviço ruim. Vai dar problema para você, meu jovem. Vamos para nossos apoiadores, amigo Silas. Coloca aí na nossa tela aí, ó. Primeiro é o Cicobi BR1000, a melhor agência do Brasil. O pessoal do Cicobi BR1000 é uma agência maravilhosa que conhece condomínio, está aí para ajudar você a ter uma noite mais tranquila de sono, sempre orientando, com setores só para atender os síndicos, com boas taxas, na parte de financiamento de obras também, ajuda bastante. Lembrando que você é de Goiânia, tem um banco lá, Cicobi BR1000, a melhor agência do Brasil. O próximo é quem? Vou deixar minha amiga Gabriela falar da Facilite. Você já percebeu, já entendeu que a mulher tem muito conhecimento aí. Fica à vontade, Gabriela. Fala da Facilite. Nos sigam lá no Instagram, @facilite.condominial. Se você quer uma empresa que de fato te assessora, que de fato é humanizada, está lá no momento das suas necessidades junto com você, convido a nos procurar. Facilite Condominial. Esse dia foi engraçado. O cara falou assim, como é a sua gestão é humanizada? Eu falei, como é que é? É feito por humanos. E vamos que vamos. Bota aí, Nisiane, ó. Pessoal, quer fechar seguro? Essa que é a especialista do mercado condominial, a amiga Lisiane, da Atual Forte dos Seguros. Inclusive, existe uma playlist Seguro Condominial aí no nosso canal, que tem várias dicas, várias informações para você contratar o seguro que vai te atender da melhor forma possível. Então, anota aí, Lisiane, da Atual Forte dos Seguros. Essa é fera. Lembrando que no rodapé do vídeo aí tem todos os nossos apoiadores, tá? E a próxima é quem, meu amigo Silas? Leonline. Essa empresa é fera, cara. Essa empresa comanda o mercado de portaria remota, segurança de condomínios, segurança da sua empresa, da sua residência também. Quer dormir tranquilo? Contrate a Leonline, que tenho certeza que ela vai fazer a segurança do seu condomínio, a segurança da sua empresa. Tem os locks aqui, é muito bacana, cara. Tô tendo problema agora de o cara ligar e a pessoa não atender. Quando tem o lock, o cara chega, bota a encomenda lá, chega pra pessoa, a pessoa tira. Cara, facilita demais. É um investimento que você faz no dia a dia do seu condomínio, né? E fora que a portaria remota também ajuda bastante. Quero mandar um abraço ao amigo Ivan. Cadê você, Ivan? É correria demais, né? Lembrando que no rodapé do vídeo tem todos os nossos apoiadores. Fala agora do amigo Jorge, da BSB. Fica à vontade. Vamos aí, né? Vamos falar da BSB um pouco. A gente desenvolveu uma metodologia de síndico profissional, de formação de síndico profissional, focada na gestão de patrimônio, como o próprio Código Civil está pedindo aí, né, doutor Marcelo? Pô, eu quero que você comenta aí sobre essas alterações do Código Civil que está acontecendo. Para você, meu amigo síndico, os tempos mudaram, né? Você precisa entender a revolução que aconteceu na nossa geração, aí, a geração 40 mais, aí 35, 40, 50, 60. Tecnologia veio, bagunçou a cabeça da gente e as descobertas são... A gente tinha uma linha de crescimento de a cada ano, né, dobrar de conhecimento. Hoje já está em 6 meses e com a IA está dobrando mais ainda esse conhecimento. A gente preparou tudo isso para você numa formação completa de síndico profissional, onde o foco é a gestão do patrimônio. Você aprende a comunicar, se posicionar, liderar, organizar, administrar múltiplos condomínios. Você aprende até mesmo que você, como síndico, pode provocar o inventário das unidades que não estão tendo pagamento porque o proprietário faleceu. Você sabia disso? Isso é uma novidade. Você aprende a contratar seguro, fazer a gestão, a administração e você aprende muito a se posicionar como líder, oratório, inteligência emocional, entre outros detalhes. Hoje mesmo, Thiagão, a gente está gravando a aula do professor Bruno sobre arquivologia, com toda a legislação e ensinando para você que a documentação é parte do patrimônio da edificação e que se essa documentação perdida na sua gestão compromete a saúde do condomínio, você pode ser penalizado. E aí, como é que você recebe a documentação do condomínio? O que você recebeu da gestão anterior? Como você organiza, né? Para tudo isso tem uma forma.
Método SGP, Método Síndico Gestor de Patrimônio.com.br, oferta exclusiva para os nossos seguidores aqui, agora na Black Friday, R$ 997 em 12 vezes de 80 e poucos reais para você transformar a sua gestão em 60 dias. Você sai de um síndico comum que tem essas dificuldades do dia a dia para uma liderança especializada na gestão de patrimônio. Vai dormir mais tranquilo, vai contratar o seguro certo, vai perder o medo de falar em público, vai entender as normas, as legislações, aplicar a fiscalização de obra, contratar o seguro perfeito que dá cobertura para você e para o condomínio e comunicar com excelência, ou seja, da gestão simplificada até a liderança na gestão de patrimônio. métodosgp.com.br para você. E, senhores, É você só acredita isso, que é eu só botei isso. no chat GPT esses dias? Ah. Chat GPT, você quer se tornar síndico? Sabe o que ele respondeu? É louco, é? Nem o chat GPT quer virar síndico, velho! O Você GPT acredita, preparado. velho? Não é brincadeira, não. Vamos que vamos, nosso plantão tira dúvida. Manda sua pergunta pro inteligenciacondominal@gmail.com. Ó, o Wilton fala o seguinte, o título é Locação de área de uso comum. Pode administrador do condomínio alugar áreas de uso comum, mesmo com receita para uso do próprio condomínio? E aí, doutor? Pode! Essa é uma questão um pouco aberta, né? Não dá pra gente entender especificamente do que ele tá falando, mas vamos supor Salão de festas. o salão de festas. É lícito a cobrança, por exemplo, da taxa do salão de festa. Essas taxas são para manutenção, administração e limpeza. Principalmente. Limpeza, manutenção e gestão. Então, ela é para isso. Ela não é para fins lucrativos. Se ela atinge fins lucrativos, aí não pode. Então, não, doutor, quer dizer que a gente tem que gastar 100% do valor que foi arrecadado ali toda vez que alguém comprar, que alguém alugar aquela parte? Tem o consumo de energia Não. mais, gás. Exatamente. Não é isso. Não é de pagar 100%. Mas o valor arrecadado, ele precisa ser destinado para isso. Destinado para manutenção, para limpeza, enfim. Então, sim, é perfeitamente legal esse tipo de cobrança. Agora, se ele estiver dizendo que, não, vai mudar, tem o salão de festa, vou agora puxar para o outro extremo, para o extremo do sem noção. Tem o salão de festa, nós vamos fechar o salão de festa, vamos montar um quarto lá e alugar para Airbnb. A administradora pode fazer isso? Óbvio que não. Que ideia boa essa, Mas, velho. Vai sabe- ser melhor que o salão Deixa de eu te falar uma festa. coisa. Não, gente, olha aí. eu vi isso acontecer no E? Guará. E aí? Por isso que eu tô falando isso. Então, assim, aí não pode, óbvio que não pode. Não, mas é mais tá interessante mudando a condomínio, né? destinação daquela Faz a daquela assembleia área. e muda, pô. Tá mudando a destinação, mas então. Mas tá mudando agora a sim, não. destinação Gostei dessa daquela ideia. área. Ei, Tiago, foi não mais é boa a ideia. Por quê? Não é boa, você tá mudando a destinação. Não, mas tu faz assembleia, mas lucro, em termos de lucro, não ficou mais interessante pro condomínio, não? O condomínio não tem que ter lucro. O condomínio Condomínio Não, mas lucro. lucro eu faço de assim, de estar tendo uma receita a mais pra poder Sim, fazer sim, manutenção, sim. e fazer investimento e tal. Eu entendi. Mas em compensação ele também não tem lazer. E desvaloriza o patrimônio. Desvaloriza. Quando você tem um salão de festa, o patrimônio valoriza. Quando você tem um cortiço, o patrimônio desvaloriza. Doutor, você está dizendo que provavelmente vira. Aí eu estou dizendo do exemplo que eu vi no Guará, virou. De fato, virou uma coisa que ficou ridícula. Nunca ficou vi isso na minha vida. Também não. Ficou feio. E foi feito mesmo dessa forma. Em seguida, tirou, finalizou, acabou, tirou lá. Mas você pega, por exemplo, muitos locais hoje, onde era a casa do zelador, casinha do zelador, em alguns prédios antigos que tinha, hoje em dia virando salão de festa. Também não tá legal, também não ficou legal. Por quê? Porque o projeto não foi bem feito, não era para Arquitetonicamente isso. não fica legal, né? Não era para isso, então tem que ter, tudo isso tem que ser embasado e principalmente aí eu puxo até a sardinha lá pro lado do pessoal da engenharia, do Diógenes, tem que ter projeto para tudo isso. Então eu tô falando agora da parte da locação que eu não acho, que eu não considero que seja legal. Agora a locação da churrasqueira, do espaço gourmet, do salão de festa, perfeitamente E legal. assim, tá na hora, ô meu amigo Hilton, o teu carro anda sem combustível? Se andar, avisa pra gente, né? Porque, cara, você vai lá no salão de festa, tem o custo de limpeza, tem a o custo de energia, tem o gás, chega a fatura pro gás do condomínio, lá no condomínio que eu sou sítio, chega a faturinha do Supergás Brás lá pra você pagar quando você usa. Lá então no- assim, as pessoas têm que entender que existe um custo pra usar as coisas, não existe nada de graça, não é verdade? Não é porque assim, eu acordei hoje, vou cobrar. Não, existe um custo para manter aquilo. A manutenção, a melhoria. Então, assim, a gente tem que entender que isso é um investimento que está fazendo no seu patrimônio.
Não, Gabriela? Se estiver alocando para os condôminos, é até interessante, pelo fato de que também os seus visitantes vão estar utilizando a água, os seus visitantes vão estar utilizando insumos, papel higiênico. Exatamente. Coisa básica, né? Insumos do condomínio, O tempo coisa do funcionário pra básica. limpar. O tempo do funcionário, e não é justo que eu, outra Que não tô dando a condômina, festa. que não estou dando a festa, ajude a custear a sua festa. Então, sim, é importante. O que deve ser sempre levado em consideração, e também outra coisa, aquele espaço ele é para utilização dos condôminos e não para um terceiro de fora. Isso. Não para um terceiro de fora, que muito a Tem gente uma polêmica aí. Isso não acontece, não. muita gente vê ocorrendo. Então, eu acredito que seja até saudável que se cobre, sim. Até mesmo tem a depreciação das cadeiras que são utilizadas, a trocar. depreciação do local que é feito. Assim, se você quer um local harmonioso, você tem que ter um custo para depois você fazer uma pintura no local, uma manutenção no Gente, esse local. negócio de funcionar sem custo é uma loucura, né? Você funciona sem custo, tenta ficar sem comer, não tem como, nada funciona sem custo. E aquilo que está ali só para decorar ainda precisa de pintura, de limpeza, de zelo, etc. Então, sobre a questão de locação para área, uso de área comum, eu vou quebrar meio que o protocolo seguinte. Se botar em assembleia um custo de manutenção, o posicionamento, tem que ter custo, tem que alocar. Até porque, como a gente falou de conurbação urbana, um tempo atrás, né, de mudanças de áreas, de destinações, muitos condomínios têm áreas privativas que nem se usa muito. Às vezes o cara fica ali só perturbando. Você sabe como é que é? Não, O cara fica só isso, enchendo, velho? porque tem que Não. usar, porque PPP, papapá. Ó, realidade é o seguinte, cidade cresce, as coisas estão em volta, eu mesmo preciso hoje de espaço para workshop. Nós vamos ter um workshop dia 18 e 19 de engenharia condominial no auditório do Banco Sicredi aqui. É um formato, era uma agência bancária, virou uma sala grande, virou um auditório. Eles vão começar a franquear locações. Enquanto o banco usa para o treinamento dele, bacana, Tá sobrando espaço. agora tempo, está né, sobrando pra espaço, tem janela de tempo, vai alocar, vai trazer benefício para o condomínio. O condomínio tem essa característica de trazer receita própria? Não. Mas nada impede os moradores deliberarem sobre o uso daquela locação ali, até porque o baixo índice de utilização. Agora, Gabriela, quando isso vira um conflito de interesse entre o condomínio querer alugar para ter uma renda e o morador querer usar e a agenda está comprometida, aí realmente vira um conflito. A saber perguntar como é o nome da pessoa aí? Wilton. O seu problema é o seu condomínio poder locar e fazer uma receita, ou é sobre atrapalhar o uso do morador? Porque se for só para encher o saco, você me desculpa, não faz diferença nenhuma. A obra é particular, o condomínio é particular. Domínio comum. Vai lá, Gabriela, fala aí. Eu que você também. acha? Agora, contabilmente falando, eu acredito que parte dessa receita ela deve ser destinada a um fundo para manutenção, já Sim. que há uma depreciação, deve haver um fundo para Desgaste. manutenção. Não que todo o valor seja utilizado nas despesas ordinárias mensais e corriqueiras, mas sim que seja destinado a um fundo para que depois você consiga reparar uma cadeira, para que depois você consiga reparar o ar-condicionado, para que Melhora depois a você continuidade. consiga comprar um micro-ondas, porque o micro-ondas deprecia, para que seja Fica utilizado de fato naquele local também. Porque em diversos condomínios o que a gente vê é que aquele valor ele é destinado àquele, é destinado a Benefício auxiliar, comum. não, auxiliar as manutenções ordinárias mensais da edificação por completo. É ideal que os valores da reserva de salão de festa, churrasqueiras, de fato, tenha sim uma conta poupança, uma aplicação destinada para aquele Sim, fundo, é disso para que eu que tô falando. depois o síndico não precise também ficar pedindo bênção para vamos pintar uma parede, vamos comprar um micro-ondas, vamos comprar Faz um parte filtro, do patrimônio vamos arrumar do aquela condomínio. cadeira, e sim que seja utilizado para aquele fim. E por fim, eu quero só fazer um apelo para os contadores amigos daqui de Brasília, que dia 13 vai ter eleição no CRC, faça voto, se eu puder militar aqui, eu quero a chapa 2, porque eles estão militando a favor de nós contadores condominiais, pela primeira vez na história do CRCDF. Essa questão aí. Vamos lá. Outra coisa que é importante, o doutor ia falar ali, é quando o morador aluga e o terceiro utiliza. Fala Isso, sobre esse isso. ponto é bom, inclusive porque tem o proprietário que aluga o imóvel e quer continuar usando a área de lazer, a área comum. E não pode. Por quê? Porque quando ele está assinando o contrato de aluguel, ele está passando a posse, ele está cedendo a posse do imóvel para um terceiro. Usufruto, né? E tudo está abarcado naquilo. Não adianta você achar que vai fazer o aluguel e você vai continuar podendo entrar no condomínio para utilizar a piscina, para utilizar a sauna, para utilizar a churrasqueira, a academia, o salão de festas.
Enviar encomendas, olha aí uma polêmica muito grande que acontece. Enviar suas encomendas para o condomínio onde você não mora, porque você aluga aquela sala, aquela casa, aquele apartamento. Você está alugando, então você está cedendo. Então, da mesma forma que não pode o convidado do morador, também não pode o proprietário que alugou o imóvel. Não pode. É uma questão polêmica porque muita gente diz, não, eu sou condômino, eu sou proprietário. Não, você passou você passou o uso disso, você passou a posse disso para um terceiro. E esse terceiro é que tem o poder de usufruir de tudo isso, de toda essa estrutura do condomínio. Outra coisa que é importante, estamos em 2025, não podemos proibir o morador de usar a área comum. Não porque é inadimplente. Né? Tem gente que tem essa brilhante ideia de proibir o inadimplente de usar a área comum. Não faça isso. Ao invés da pessoa ter que pagar o condomínio, arriscar o condomínio, tem que pagar para a pessoa. Ah, Marcelo, como assim? Uma indenização. Isso é simples. Você está expondo, você tá ferindo moralmente essa pessoa. É arriscado o condomínio ter que pagar uma indenização porque não paga, né? a jurisprudência é completamente favorável a isso. É isso aí. Mas inadimplente, antes de fazer festa, por favor, quita suas obrigações condominiais, tá? É bom, né? É saudável que você é bacana. não passe essa... Vai fazer uma festa, vai fazer uma festa no condomínio onde ele está inadimplente. Gente, também. depois que chega a execução, depois que chega a execução judicial lá, determinando o pagamento em 3 dias, bloqueando conta, bloqueando o carro ou bloqueando a unidade, o apartamento, ele paga. E Vamos depois a festa é nossa. Essa aqui é importante, porque esse que eu vejo toda hora acontecer em condomínio e as pessoas acham que a gente é chato. Vamos lá. É a amiga Carla e o título é Vasos de Planta na Janela. É isso Nem mesmo. pode, hein? Vamos começar logo assim. Não pode, tá? Vamos lá. Para começar o negócio. Vamos lá. No meu prédio só tem convenção, nada de regulamento interno. Uma vizinha em cima de mim coloca em cima daquele trilho da janela de alumínio os vasos de planta, que deve ter em torno de 18 centímetros de largura. Falei com o síndico. Ela falou, falei com o síndico Molenga. Olha. Mas parece que ele tem medo da proprietária. No caso, tanto eu como a vizinha somos. E temos um telhadinho de alumínio para proteger da chuva, preso à janela. E tem mais, se o vaso cai, pode matar um funcionário. Ou no mínimo machucar se estiver de capacete. Alguns apartamentos, ao menos, têm grades de alumínio, tipo de cercadinho. Fora meu prejuízo, né? Aí fala, o síndico não faz nada. E aí, doutor, como é que faz? Tem que, nesses casos, notificar, multar? Notificar e, de fato, a todos. Tá? Tem que olhar... Agora vamos falar do princípio da isonomia, tá bom? Como é o nome da nossa... Carla. Carla. Ô, Carla, por favor. Você tá falando que o síndico é molenga? Por que você não liga, então, para o vizinho e fala com o vizinho? Ô, vizinho, não pode. Tá molhando aqui. Faz sua parte também, pô. Carla, vamos olhar. Pode ser que, inclusive, a cobertura de alumínio da Carla não esteja dentro dos parâmetros do condomínio. É que eu tava pensando. Sujo falando mal lavado. Cercadinho de alumínio é sacanagem. Vamos ficar uma pimentinha aqui, mas vamos voltar para as plantas, pro verdinho ali da vizinha. Que tipo de planta verdinha que a vizinha tá colocando lá na varanda, a gente não sabe. Lá na janela, a gente não sabe. É no parapeito da janela. No parapeito da janela. Gente, não, faça isso não. Não pode. Fere a segurança. Nesse ponto a Carla tem razão. Caindo uma planta de lá, atingindo, seja um funcionário, seja um morador, quem quer que seja um veículo, o condomínio pode ser responsabilizado. E é responsabilizado, sim. Se não identificar, todo mundo, inclusive, paga por esse dano. Então, assim... Mas a primeira responsabilidade é do Molenga do síndico. É do Molenga do síndico. Molenga. É um Molenga. Já chamaram você de Molenga? Quero saber aí. Comenta aí. Mas isso é o típico comentário que hoje tem defesa na jurídica, né? Tá tentando ofender. Cuidado. Exatamente. Não pode chamar, não. Eu acho que não. A questão é a seguinte. Não, cuidado ela com isso aí, está não vai chamar de simplesmente Molenga, não. descrevendo uma característica pessoal do Síndico indivíduo. Molenga. Gente, aquela história, que ela tá querendo dizer com não Molenga? se pode ser nem 8, nem 80, nem ferro, nem fogo. É preciso a gente observar que tem muito síndico, Diógenes, que é simplesmente Passivo, o xerife. Né? Ele tá ali, você faz assim... Ativo tá ali, demais, né? Assim, aí ele é xerife. E tem o síndico que ele é liberal, anarquista. Molenga. Anarquista. Ele Anarquista simplesmente no sentido, deixa cara, tudo pegar fogo e fica fora de si.
fica fora da sua responsabilidade. Ele é ausente. É ausente. O anarquista é aquele que tá fora das regras, né? Que não quer que tenha regra. Ele é ausente. Vamos chamar de molenga mesmo. Mas Tem sim, o eu acho síndico. que Mas levando em consideração que esse local faz parte da fachada do condomínio. também tem isso, né? E nada pode ser colocado na fachada Alteração. do condomínio. Isso é alteração de fachada. Então, a não ser que decida, se delibere em 2/3 dos moradores que vai haver uma alteração de fachada e 2/3 concorde que pode ter plantinhas, aí já é um ponto, pode ter plantinhas. Segundo, se você colocar aquela planta lá e aquela planta, o doutor mesmo mencionou que aquela planta ela pode haver queda dela. E lembrando que você está colocando em risco outro morador, um animal, o carro. Existe uma responsabilidade civil e criminal sobre o síndico. Então, o síndico ele não pode ser anarquista neste momento e ele tem sim que tomar uma responsabilidade para ele a responsabilidade antes que ocorra um imprevisto maior e ele possa ser responsabilidade civil e criminalmente. Outra coisa que é importante, que a gente falou aqui, que vai depreciar a fachada, no sentido de desgaste, porque a pessoa joga água, vai escorrer a água ali da plantinha. Muitas vezes a molhar, não dá de baixo. Como a pessoa me ligou, Thiago, acabei de lavar roupa, caiu um monte de água aqui, aí a minha pergunta, falar ali, não sou anarquista, tive que falar. A minha nem xerife também. E nem molenga. A minha pergunta para você, Thiago, é se você pode colocar a sua plantinha, por que eu não posso pendurar o meu tênis? Não sei, né? Porque é natureza, né? Meio Por que eu não posso pendurar o meu tênis? Por que eu não posso colocar um varal de roupas? São muitos interesses. Já teve um Exatamente. caso aqui que a mulher colocou as calcinhas lá, né? Por que eu não posso colocar minhas calcinhas? Por que eu não posso colocar minhas calcinhas? Então, assim, o grande que da história é que as pessoas pensam, é um vaso de planta, é bonito? É bonito. É bacana? É bacana. Gosto Dentro de plantas. da sua casa. Gosto de plantas? Gosto de plantas. O grande que da história é que você está abrindo precedente para que as demais pessoas façam a mesma coisa com outros objetos. Queria que o pessoal entendesse isso aí, sabe? Sobre o que você está falando, o risco, né, de queda. A questão da planta que você está molhando, né? São coisas que são atípicas para o condomínio, não está previsto isso. Você colocar plantinha no cercadinho de alumínio, na varanda de um prédio, quer dizer, você vê que tem tocada a toque de caixa, cada um faz o que quer, independente de conhecer o ambiente. É a mesma questão da vaga de garagem, né? Eu quero morar no apartamento, quero fazer o que eu quero. Quando você se condiciona a morar num apartamento, você se condiciona a seguir o básico de preservação daquela comunidade. Você não vai lá para ser o destaque, ou seja, o pontinho vermelho, né, no quadro branco de todo mundo. Você vai seguir um modelo. Cabe esse bom alvito, esse bom senso que deve ser aplicado aí no seu condomínio. Quero saber se tem muita gente de bom senso no seu condomínio ou tem muita gente de mau senso, né? Tem os destaques ali, o verde, o amarelo, o roxo. A questão é, igual a Gabriela colocou, tudo que está na varanda, ele está suscetível a um vento, a molhar, ele está suscetível a vibrações. A estrutura movimenta. O prédio está lá, você vê, na maioria das vezes, você vê parado, mas ele foi preparado para movimentar. Por isso tem ajudação, né? Objetos soltos na varanda, ele por si só já é um risco, que é exatamente a responsabilidade de quem está ali. Agora, quando esse objeto apresenta um risco observável por outras pessoas, que o síndico não se posiciona sobre isso, ele também concorre sobre aquela ética, não comunicou, não falou, olha, tem um risco ali, é para evitar, não pode, isso aqui está errado, gera risco eminente para quem está passando lá embaixo. Segundo ponto que o Thiago colocou muito bem, devido à experiência dele, está molhando as plantas todos os dias. Aquela água que não devia estar caindo, está caindo ali, está caindo fora do peitoril, está levando um pouco de terra, um pouco de adubo que está na planta, está sujando a parte de baixo. Ela vai ter com certeza uma varanda que na parte de baixo ali, ó, da marquise da varanda, vai ter um desgaste significativo, diferencial. Eu já tive casos aqui em Brasília, edifícios consagrados pelo IBRAM, que arquitetura famosa, registrada, né, como monumental, onde um professor de uma universidade famosa aqui em Brasília, né, ele fazia uso de plantas e plantas medicinais hoje em dia, e ele criava várias plantas que protegiam aquelas plantas. Então ele tinha meio que um jardim suspenso na varanda do prédio. A varanda dele era trincada, a gente notificou tecnicamente sobre aquela quantidade de plantas devido ao peso, né? Volume. O que eu quero dizer? As pessoas criam esses hábitos e elas querem que as edificações se adaptem a isso. Não funciona assim, né? O gestor, que é o síndico, ele tem por obrigação, Gabriela, de comunicar isso,
de transformar, de dar essa noção. Porque o pessoal cria uma realidade própria ali no apartamento, meu mundo particular, tipo Fantástico Mundo de Bob, e ele vai vivendo sobre aquilo ali. Se não tiver um balizamento, alguém que entende da gestão, que sabe o que está fazendo, para nortear juridicamente, tecnicamente, administrativamente, vira uma algazarra. Isso vem mudando com o Código Civil. Eu até queria que o doutor Marcelo comentasse aí o que está previsto no novo Código Civil. Você sabe que está mudando muita coisa, né? Muita coisa. Tá? Completamente errado, tá? Objetos soltos na varanda já gera risco automaticamente, independente de você colocar a telinha ou não. Vou dar um exemplo simples do vaso de planta. Vendaval, caiu o vaso de planta do cercadinho, jogou terra lá embaixo. Pode cair em alguém. Pode gerar prejuízo para alguém. Pode sujar a fachada que você é obrigado. Só a terra. Que você é obrigado a mandar lavar o trecho da fachada do condomínio. O condomínio é obrigado a ficar com aquela fachada manchada de terra, de água suja, não. Só isso aí você já tem que avaliar. Que jeito que o vaso da varanda pode ser colocado de forma que previna esse tipo de acidente. É o básico. Não pode botar na varanda. Não pode, pô. Mas pelo menos um padrão. Doutor, né? O Jorge comentou aí sobre a questão do Código Civil. Faz um. Ele é um projeto ainda, né, que está para ser votado, projeto de lei para alterar parte do Código Civil, e vários pontos estão sendo trazidos ali para acrescentar na gestão condominial como um todo. Por exemplo, um exemplo básico assim, a alteração da multa por inadimplência de 2%, que é hoje o padrão, que pode variar de 2% a 10%. Então, assim, um exemplo do que está sendo discutido. Outro exemplo, questão de governança do síndico. Então, o síndico ele passa até ainda mais a responsabilidade como gestor mesmo, e agora isso facilita para que o síndico possa também colocar na cabeça das pessoas que ele precisa contratar um seguro melhor, que ele precisa ter o seguro responsabilidade do síndico, que ele precisa administrar de uma forma que não é só a Assembleia simplesmente reprovar, a Assembleia vai precisar fundamentar tudo que for reprovado. Antes estava muito fácil, então, né? Reprova porque eu não gosto dele e gera um monte de problema para o síndico atuar. Agora vai ser obrigado a justificativa. Exatamente, vai ter que ter um fundamento disso. Por quê? Porque da mesma forma como o síndico tem suas obrigações, ele vai ter um respaldo disso. Agora, uma coisa que me chama a atenção, que ninguém fala. Por que não bota no Código Civil, então, um valor mínimo de prolabore? Não é justo? Quer responsabilidade e mais responsabilidade, mas ninguém quer pagar para ter um profissional com a qualidade para fazer isso. É interessante assim, Thiago, mas se a gente olha... a tabela sugestiva do sindicato. Não, mas eu acho que sugestivo é sugestivo. Eu acho que teria que ter um parâmetro, então é mínimo tanto, um ponto de partida. Né? Eu entendo, pelo menos a realidade hoje ela é ruim porque a intervenção estatal ela é para uma regra geral. Então, se você pega, vamos supor que um condomínio menor, você queira administrar, você como síndico profissional queira administrar um condomínio de 8 unidades, você vai falar, isso aqui vai ser muito tranquilo, já tem um condomínio gigante aqui do lado, eu cuido desse aqui também, e o valor desse aqui vai ser para isso. Nem tudo que aparenta ser Sim, não, tô dizendo, você vai olhar aquilo. Não, falo porque eu já tive condomínios pequenos que dá mais problema que dá mais trabalho do que um de 1.600. E aí você vai ter a intenção de pegar aquele condomínio. E aí, por uma questão que a legislação cultural, determinou um valor X, né? Você não poderia pegar porque o condomínio não teria caixa para atingir aquele valor. E você, simplesmente pela sua livre iniciativa, conseguiria pegar menos. Outro ponto, e aí, gente, eu odeio ser jurídico, ficar falando juridiquês, mas nós temos na Constituição Federal, o artigo 170 da Constituição, a livre iniciativa. O que significa isso? A livre concorrência. Para ter essa livre concorrência, se tiver um valor X ali previsto no Código Civil, que é uma lei tão específica, acaba que você tira a livre iniciativa, você tira a livre concorrência. Entendeu? Então você começa a tabelar. Quem é que faz isso? Aí você fala, mas você está falando tudo isso, mas a OAB tem uma tabela. A OAB tem uma tabela, que ao meu ver também é inconstitucional. Então a gente já entra em outra série. Vamos que vamos! Hoje aprendemos... também tem uma tabela, meu amigo. Uma coisa que eu quero entender, que não ficou claro nesse programa, que foi um termo novo, eu nem sabia que existia, né? Síndico anarquista. Agora, fale pra nós sobre o síndico anarquista. Não, é aquele que a gente conversou, inclusive, em outras oportunidades, sobre a janela quebrada, que tá ali e ele é simplesmente omisso. Ele não toma atitude,
Eu já vi isso acontecer com o síndico que assumiu porque ele tinha algum interesse próprio. Ou porque ele tinha interesse de ter só a isenção da taxa e falou, pronto, eu vou só pagar as contas aqui e o resto que, me desculpe, se exploda. Essa é uma realidade. Então ele acaba sendo um síndico que ele deixa que as coisas fujam completamente das regras estabelecidas. E como? Marcelo, a responsabilidade é da pessoa que não segue as regras. Mas tem que ter alguém para fiscalizar, não adianta. Parece que existe a regra, né? Tem que ter alguém para poder colocar ordem na casa, para poder fazer as coisas acontecerem. E olha que condomínio tem nem VAR, né? A gente fica tem pensando, VAR, né? né? Senhor síndico, não seja anarquista. Não seja anarquista. A pergunta para você, meu caro síndico, é simples. Por que você acha que no Código Civil tem um capítulo inteiro sobre a função do síndico ali? Será que era só para nomear você como síndico, para forçar você a ser eleito? Para você não ser anarquista. Meu amigo, ali está a obrigação de diligenciar. Diligenciar, no termo geral da palavra, é corrigir tudo que está errado e deixar tudo funcionando do jeito certo. Tem um capítulo no Código Civil. Nem toda profissão tem um capítulo no Código Civil, né? É verdade. Não é todo mundo que tem. Você tem que entender que o papel social do síndico vem mudando significativamente e o foco é a administração geral do patrimônio de terceiro. Esse é o negócio. Bom demais, cara. Nosso programa cada dia E melhor, mais, né? hein? Culturalmente, verbalmente, com outras palavras novas. Antes Caraca, de você eu tô terminar, aprendendo pra caramba lei aqui. nova por aí que vai Não, obrigar. quero saber de lei não. Aí, ó. Vai obrigar. Aí, ó, só obrigação. Vai obrigar novamente, Ixi. porque já é obrigatório. Vai obrigar Olha, a novamente. lei da lei? A lei da lei. Meu É, Deus. lei Porque da tem lei que não pega, eles Só no fazem Brasil, né, velho? Pô, a lei da Boate Kiss, que fala das inspeções obrigatórias, pegou mais sobre a parte de combate a incêndio. Mas ela não deixou de tornar as inspeções prediais obrigatórias. Só que o que aconteceu? Eles franquearam a fiscalização dessa lei, a aplicabilidade, às unidades federativas. Município, estado, etc. E cada estado fez o que quis. Alguns tornaram obrigatório, outros não. Agora, a lei federal, que é o PL, acho que de 2013, que estava na Câmara já parado, passou pela Comissão de Justiça, pelo Centro de Desenvolvimento do Patrimônio, Gestão de Patrimônio da União, e está tornando obrigatória a inspeção predial para as edificações. Ele já passou na Comissão de Justiça, no Senado, e vai agora para ser votado o PL, a legislação. Aí vai determinar como deve ser feito e qual a frequência das inspeções prediais. Ou seja, você que está na gestão do condomínio entendeu mais de uma vez. Quem vai ser a responsabilidade se não fizer? Papa. O Papa, o porteiro, o conselheiro, não, meu amigo, é o síndico. Nem o chat é o GPT quer virar de novo. síndico. Nem o Bota GPT aí, quer bota virar aí. síndico. Chat GPT, você quer virar síndico? Ele é louco, hein, irmão? Você é louco. Estamos na reta final do nosso bate-papo, É isso muito aí, bacana. meu amigo. Só tá Doutor Marcelo, muito obrigado aí pela participação. Fica à vontade, Obrigadão, suas Thiago. considerações finais. Obrigadão, Thiago, Diógenes, Gabriela. Sempre bom aprender com vocês e aprender com as perguntas aí. A gente vê que não é só nos condomínios que nós cuidamos que tem esse tipo de coisa. Nos condomínios do Brasil afora também Só tem. muda o endereço, né? Então é muito bom ouvir, muito bom participar aqui sempre. Um abraço para vocês. Bom demais. Vou deixar lá dr.marcelo.sarmento. Se você quiser seguir, vai ser um prazer te receber por lá. Jorge, fica à vontade, suas considerações finais aí. Olha só, é um prazer estar com vocês sempre aqui. Eu sou muito grato pela audiência, pelas pessoas que me apoiam, o Thiago, que me convidou para o programa. E a gente está à disposição, tá? Tem muito material bacana para você no nosso @condominialengenharia. Clica aí no Instagram, segue. Vai ter um workshop agora dia 6, fantástico. Eu fiz com muito carinho, com muito apreço, pessoal. Precinho de banana, um negócio simples, vai mudar completamente sua visão sobre a fiscalização de obras do condomínio. A gente vai resolver todo aquele problema. Precisa de RT, não precisa de RT, tem que fazer plano de gestão, não tem, como é que eu comunico, como é que eu coloco em assembleia? Vamos colocar isso tudo na mesa, tá bom? @condominialengenharia, vai com a minha gratidão aí, segue lá o canal, compartilha e fica aqui, deixa suas perguntas, porque isso ajuda pra gente a ter mais conhecimento, a gente aprende também quando está ensinando. E principalmente aquela gratidão por você fazer essas perguntas maravilhosas. Espero que te ajude muito aí, porque pra gente aqui é um mundo novo. Bom Todo demais, dia é né? novidade. Meu amigo Gabriel, fica à vontade aí, suas considerações finais. Que prazer estar aqui, gente. Não, e além de tudo, nós nos divertimos. Então Com é sempre certeza. muito bom estar aqui. É uma terapia. É uma terapia. Aprendo demais. Hoje eu vou olhar para o síndico e vou falar: deixa de ser anarquista. Palavra do dia: Boa. anarquista. Não. Anarquista não. Não pode ser anarquista. Ai, ai, ai. Então, muito obrigado pelo conhecimento Imagina. hoje implantado. É sempre um prazer estar aqui.
E mais uma vez, nos siga lá no Instagram, facilite.condominial, sempre com bom conteúdo. E meu telefone é 619-8116-9595, precisando à disposição. Bom demais, esse é Amigão Síndico, foi mais um programa Interesse Condominial, Resolve Condomínio, porque aqui condomínio é papo popular. Até o próximo encontro, valeu. Fui!